Igreja querida, irmãos queridos, já há mais ou menos 35 anos eu sofro de síndrome do pânico. Sofro é uma maneira de dizer, no início foi muito difícil, ninguém sabia do que se tratava, nem eu. Depois, com o tempo, você aprende a lidar com isso e a dominar esse tipo de coisa, né? Mas eu queria, essa noite, destacar o seguinte: uma das características de gente que tem síndrome do pânico ou, eventualmente, ataque de ansiedade é a chamada ansiedade antecipatória. Ansiedade antecipatória. Eu sei que quem não sofre isso, talvez não tenha ideia do que seja, tenha dificuldade de entender. Mas você, com certeza, sabe que a mente humana, gente, é um universo quase que insondado. Ainda se conhece muito pouco a respeito da nossa própria mente. E a nossa mente é capaz de coisas inacreditáveis. Então, uma das características da síndrome do pânico é a chamada ansiedade antecipatória. O que é isso? A pessoa que sofre disso, ela sente medo, apreensão por algo que pode vir a acontecer no futuro ou nem acontecer. De 85% a 90% das nossas preocupações nunca, jamais vão se concretizar. Quer dizer, 90% de tudo que você se preocupa na vida e tira o seu sono, nunca será um problema verdadeiro para você. Mas a ansiedade antecipatória é uma coisa que vai ainda um pouco além disso. Vou dar um exemplo para vocês. Então, por favor, não considere isso uma coisa absolutamente tosca, porque é assim que algumas pessoas pensam e sentem. Então, eu perguntaria para vocês agora o seguinte: é possível que no momento em que nós estamos reunidos aqui para celebrarmos, um avião caia aqui sobre nós, nesse lugar, acabe com a tenda, acabe com tudo e mate um monte de pessoas? Isso é possível de acontecer? Eu vou adiantar a resposta para vocês. Sim, é possível. Nós não estamos protegidos num bunker, então isso pode acontecer. Agora eu pergunto ainda: isso é provável? Então a resposta é não, com certeza, é totalmente improvável. Primeiro, porque acidentes com aviões são coisa rara, acontecem muito pouco diante do número de voos que se tem ao redor do mundo diariamente. Além disso, aqui o lugar onde a nossa igreja está não é uma rota comum de aviões e ainda não estamos próximos a nenhum aeroporto. Portanto, a probabilidade disso acontecer é praticamente nula. Não existe essa probabilidade, é quase zero. Mas uma pessoa que sofre de ansiedade antecipatória, dentro desse exemplo que eu dei, pode até deixar de vir à igreja pelo medo disso vir a acontecer. Então, há uma preocupação com o futuro que é normal, todos devem ter. Você deve se esforçar para poupar para a sua aposentadoria. Vale muito a pena você fazer um seguro para o seu carro, se você mora no estado do Rio de Janeiro. Se possível, você deveria ter um seguro de vida para não deixar a sua família desamparada. Então, esse tipo de cuidado é totalmente legítimo. Pessoas maduras e responsáveis agem assim. Mas, algumas vezes, o coração fica sobrecarregado e começamos a sofrer por antecipação. Na semana passada, por 2 vezes, eu e Fátima estávamos assistindo o jornal à noite, quando ela pediu para mudar de canal. Falou: Henrique, isso está me fazendo um mal imenso. Por favor, tira desse canal agora, tira desse canal. E aí eu tirei. Aquela enxurrada de más notícias estava realmente fazendo um grande mal aos nossos corações.
Até sexta-feira eu estava preparando uma outra mensagem com outro assunto completamente diferente para hoje, quando assisti, na sexta-noite, ao noticiário. Eu não sei se vocês têm acompanhado o que tem acontecido por aí. Eu falo especificamente em relação ao nosso país, ao Brasil. Mas nós estamos vivendo dias bem difíceis. E a perspectiva é de que os próximos dias que virão, a coisa ainda vai piorar bastante, antes que ela venha a melhorar. Parênteses, abri um colchete aqui agora. Nas décadas de 60 e 70, a igreja, com I maiúsculo, no Brasil, experimentou um grande e verdadeiro avivamento. Deus levantou homens como Reverendo Antônio Elias, Russell Shedd, Messias Anacleto, em Londrina, Samuel Chagas, Enéas Tonini, Tio Cássio, em São Paulo, Haroldo Cook, Jeremias Fontes, além de incontáveis obreiros anônimos que subiam os morros, entravam nas favelas sem holofote, alcançaram tribos indígenas, pregaram em condomínios luxuosos, confrontando as pessoas e chamando elas ao arrependimento e a uma nova vida em Cristo Jesus. Nesse período, inúmeras igrejas sadias e fundamentadas na palavra foram plantadas, e um número incontável de pessoas teve suas vidas efetivamente transformadas, nasceram de novo e se tornaram novas criaturas. Essas pessoas passaram efetivamente a viver para exaltar o Salvador e glorificar ao seu Deus. No entanto, lobos em pele de cordeiro se infiltraram na igreja e a envenenaram. A igreja foi envenenada com as ideias mofadas do liberalismo teológico. A igreja foi envenenada com a sedução da teologia da prosperidade, que tira o foco da cruz de Cristo e o coloca no bem-estar pessoal. A igreja foi envenenada com emocionalismo, sensacionalismo desgovernado, que substituiu a pregação pela performance teatral nos púlpitos. A igreja foi envenenada pelo chamado pragmatismo secular, que tira o foco da cruz e busca a atração das pessoas através do marketing. Ela foi envenenada com a banalização do pecado e a vulgarização da graça, o que levou a igreja a perder o temor de Deus. A igreja foi envenenada com o culto humanista, onde Cristo deixa de ser o trono, deixa de ocupar o trono no coração das pessoas e se torna apenas um coadjuvante num processo de autoajuda. Com isso, os números estatísticos mostram, ano após ano, que o número de, teoricamente, cristãos no Brasil tem aumentado de maneira consistente e significativa. No entanto, paralelamente à subida desse número de pessoas que se declaram cristãs, nós vemos que todos os índices péssimos que mostram uma sociedade pervertida, degenerada, violenta, injusta, igualmente crescem na mesma proporção. Portanto, a igreja no Brasil, envenenada, deixou de influenciar a nação para o bem e se tornou apenas uma massa de manobra para os fins mais escusos que você possa imaginar. Eu fiz esse pequeno relato para concluir que hoje eu não tenho mais dúvidas sobre isso. Deus entregou o Brasil a si próprio. Deus entregou o Brasil a si próprio. Hoje estamos debaixo do juízo severo de Deus. Eu não preciso discorrer sobre esses problemas, vocês sabem do que eu estou falando.
Por isso eu senti fortemente do Senhor de falar um trecho hoje da Escritura que eu nunca preguei aqui, apesar dele ser um texto muito conhecido. Eu nunca preguei sobre esse texto aqui na Oceânica. Então, vou explicar o contexto. Vamos lá. O reino de Israel, em um certo momento, ele se divide. Durante o reinado de Saul, de Davi e posteriormente de Salomão, que foi quando o reino atingiu seu apogeu, o reino era unido. Mas, a partir de um momento, quando Salomão deixa o trono, o reino se divide. Fica uma parte grande ao norte e uma parte menor ao sul. Reino do norte e reino do sul. Então, o que acontece? 200 anos depois dessa divisão, o reino do norte, ao longo desses 2 séculos, ele vem continuamente se afastando de Deus. Nega o Senhor não tem mais nenhuma influência sobre a vida do povo. O povo se esquece da lei, o povo passa a adorar outros deuses. E assim, como consequência do seu pecado, o Senhor entregou essa parte do norte ao Império Assírio, um império cruel, um império forte, violento, que conquistou essa parte e a levou a dispersando e miscigenando todos os povos que o Império Assírio dominava, que o Império Assírio havia conquistado. Então, gente, não precisa nem dizer o quanto foi dolorosa, o quanto foi cruel essa conquista. Norte. Já o sul foi um pouco diferente. O sul alternava alguns reis, e o momento em que o povo temia ao Senhor, e eventualmente algum rei que vinha, que era mau e que levava o povo a adorar os ídolos estrangeiros. Então o rei fazia com que o povo se desviasse, o povo se desviava, Deus disciplinava o povo, pesava sua mão, o rei então se arrependia, o próximo rei se arrependia, o povo caía em si, eles voltavam ao Senhor, e o Senhor então, que é rico em misericórdia, os socorria, lhes dava uma nova chance. Então, porque ele alternava alguns reis bons e retos com alguns reis ímpios, o sul durou alguns anos a mais antes de ser conquistado. Até que, a partir de um certo momento, no sul também passa a haver uma sucessão contínua apenas de reis maus. Então chegou a hora de acontecer no sul o que havia acontecido no norte. O profeta Abacuque, que nós vamos ler dentro de alguns instantes, ele profetizou, ele existiu e profetizou num período 100 anos depois que o norte havia sido levado. Já havia 100 anos que havia se dado a tragédia da conquista do norte pelo Império Assírio. E agora, Deus havia revelado que em breve, na época ele não sabia que era dentro de 20 anos, hoje nós sabemos, então que dentro de 20 anos, a mesma coisa ou algo muito parecido iria acontecer com o sul. Portanto, nesse momento que Abacuque profetiza, o reino do sul está consciente e tem todo o conhecimento do horror que havia sido a derrota do norte. E agora o contexto desse profeta é de uma enorme preocupação com o que em breve vai acontecer também com o reino do sul. Apenas uma intervenção divina e sobrenatural poderia evitar que o grande e temível império da Babilônia conquistasse o reino. Mas agora o povo passou a insistir em viver deliberadamente em pecado contra o seu Deus. Assim, o profeta Abacuque, ele começa o seu relato fazendo uma oração. Na sua oração, Abacuque diz o seguinte, ele ora assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás?
Abacuque é aquele texto que está na tela, tá, gente? Ou melhor, aquela referência que está na tela. Abacuque 1, a partir do versículo 2. Ele ora: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Abacuque ora dessa forma, mas a resposta de Deus o surpreende terrivelmente. Após fazer essa oração, Deus, ao invés de consolar Abacuque, ele o aflige ainda mais. O Senhor lhe diz que vai derramar o seu juízo sobre a nação através de um outro império igualmente violento e cruel. Então isso gera uma crise no coração de Abacuque. Ele se pergunta: como o Deus Todo-Poderoso, que é bondoso, cheio de misericórdia, pode usar um império ímpio, pagão, cruel, para através dele castigar e disciplinar o seu povo? Mas o profeta conhecia e confiava no Senhor. Sabia que ele detém em suas mãos o poder de escrever a história. Isso significa que todos os acontecimentos estão debaixo da soberania de Deus. Não existe autoridade maior que a do Todo-Poderoso. Não existe ninguém que possa fazer alguma coisa ou se levantar contra a sua mão, contra o seu mover. O profeta sabia disso. Ele sabe que os planos de Deus são insondáveis, que a nossa mente tem dificuldade de entender a profundidade daquilo que Deus deseja e requer. Quando ele age de maneira surpreendente. Então, ao invés de Abacuque esperar passivamente pelo cumprimento das profecias, ele decidiu orar para que o Senhor voltasse a agir poderosamente em favor do seu povo, como já havia feito no passado, e a realizar novamente os seus grandes feitos. Então, nesse momento, Abacuque tem uma visão. Ele descreve a visão dizendo: a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Os caminhos de Deus são eternos. Na tua indignação marchas pela terra. Na tua ira pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Então, dito isso, nós chegamos no nosso texto principal de hoje, em que Abacuque termina o registro da profecia, suas orações, visões e profecia, com uma das declarações de fé mais lindas que se conhece. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no texto de Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Se você tem uma Bíblia, é recomendável que você acompanhe a leitura nela. Se você não tem, vai aparecer a projeção aqui no telão e você pode acompanhar pelo telão. Mas então é a declaração de confiança em Deus, uma das mais bonitas que se tem registro. Então assim, Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira,
ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Amém. Irmãos, essa passagem que acabamos de ler, desses 3 versículos, começa revelando o cenário próximo de devastação econômica que haveria de acontecer quando o império da Babilônia invadisse a nação. Cada item citado representa uma base da economia do povo de Israel, produtos essenciais para a alimentação. Ele diz: olha, vocês não terão cereais e grãos, vocês não terão carne, leite, lã, muito menos qualquer tipo de segurança. Então ele descreve perdas reais e irreparáveis. Ele descreve um colapso completo das estruturas que sustentavam a vida cotidiana do povo de Israel. Se eu fosse, com toda licença, adaptar esse texto para a nossa realidade, em um futuro próximo, eu diria mais ou menos o seguinte: ainda que a justiça seja benevolente com os poderosos e cruel com os necessitados, ainda que os produtos nos mercados se tornem escassos e não haja combustível nos postos, ainda que não possamos usar a internet e não tenhamos o sinal do GPS, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Talvez você veja o caos que se aproxima de uma outra maneira, de uma forma um pouco diferente. Isso não tem importância alguma aqui. O que nós não podemos negociar nunca, de maneira nenhuma, são justamente esses versículos finais. Ou seja, independentemente do que venha acontecer, mesmo assim eu me alegro no Senhor, ainda assim eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e mais, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Isso significa que, apesar de estar consciente dos tempos difíceis que enfrentaria, o profeta poria sua confiança no Senhor, e assim ele iria viver leve, sem o peso das preocupações exacerbadas com o futuro, sem sofrer da ansiedade antecipatória, confiante de que nada absolutamente sairia do controle do Todo-Poderoso. Gente, nos dias atuais, em que nós vivemos em boas casas, num bom lugar, temos planos de saúde, investimentos para o futuro, planos de aposentadoria, nós corremos o sério risco de atrelarmos nossa segurança, nossa confiança a esse tipo de coisa e não ao nosso Deus. Como eu disse, não há nenhum problema em fazer um seguro para o seu carro, para casa, ou se planejar para o futuro. O que você não pode é colocar a sua esperança, sua confiança nessas coisas. Nós precisamos aprender a confiar na provisão de Deus e descansar. Eu e Fátima tivemos uma experiência que eu quero compartilhar com vocês agora. Já tem muito tempo. Eu acho que eu cheguei a relatar isso no livro que a gente escreveu, contando as experiências que tivemos com Jesus. Mas a igreja estava começando, tudo muito difícil, quando eu deixei a minha velha carreira para, enfim, começar o trabalho de plantação da igreja aqui.
a gente precisou tomar umas atitudes radicais. Sabia que o meu salário ia despencar e a gente precisava mudar o nosso padrão de vida. Então, conversei com Fátima. Amada, vamos ter que tomar atitudes radicais para a gente se ajustar e se acertar. Então, vamos lá. Os cartões de crédito, a gente vai quebrar todos. Conta em banco, vamos fechar as 2 contas que temos. Talões de cheque, não temos mais. Rasgamos. E a coisa vai funcionar da seguinte maneira: sem conta em banco, sem cartão de crédito, sem crédito de nada. Então, como é que a gente vai viver? Por mais de 2 anos nós vivemos assim. Eu recebia o salário da igreja, botava em 4 envelopes e dava para Fátima. Primeiro pagava as contas todas, o que sobrava dividia em 4 envelopes e dava para Fátima. Isso aqui é para a primeira semana, segunda, terceira e quarta. Se sobrar alguma coisa da primeira semana, você pode usar na segunda. Se você usar mais na primeira, vai faltar na segunda. Então, isso aqui é o que nós temos, é com isso aqui que nós vamos viver. Aí chegou uma sexta-feira que a gente não tinha um tostão para nós comprarmos pão no fim de semana. Não tínhamos dinheiro para comprar pão no dia seguinte. Era uma sexta-feira à tarde e eu tenho muitos amigos queridos que, se eles imaginassem isso, eles iam chegar lá em casa com carros abarrotados de coisas, que bastava uma ligação pedindo, me empresta X aí, a pessoa não vou nem emprestar, vou te dar muito mais, 10 vezes. Então, eu tenho amigos que são assim, eu tenho irmãos que são assim. Mas quando a gente foi para o ministério, a gente foi com essa certeza, foi isso que a gente sempre pensou: a nossa provisão não vem de ninguém, não vem de nenhuma instituição, a nossa provisão vem do Senhor. Então agora é a hora da gente colocar isso em prática. A gente crê nisso, cremos. Amado, eu não vou pedir para ninguém, não vou falar nada com ninguém, nós vamos apenas orar. E fomos deitar, e o que aconteceu? Nada. Bem, dormimos tranquilamente e não sabíamos como seria o dia seguinte. Pedro havia saído com o nosso carro, um camarada encostou na lanterna, quebrou, era uma pessoa de boa índole, na mesma hora falou: deixa eu acertar isso contigo, vamos acertar logo, você acha que isso aí custa quanto? X, Y, não sei o quê, toma aqui. Aí o cara puxou aquelas notas e deu para o Pedro. Quando nós acordamos na manhã do dia seguinte, tinha uma carta do Pedro na mesa, né? Dessa época, obviamente, ele morava com a gente. Tinha uma carta do Pedro dizendo: pai, aconteceu tal coisa, e eu acho que isso daí vai ser suficiente, se não for, você me fala que a gente vê o que a gente pode fazer. Beleza, no dia seguinte de manhã, o dinheiro estava lá. Você percebeu? Muito mais glorioso do que se eu tivesse cedido ao medo, ao temor, à insegurança, e tivesse recorrido a uma pessoa. Para nós, lá em cá, para mim, para Fátima, para os nossos filhos, ficou evidente essa realidade. Quem nos sustenta é o Senhor. O Senhor pode usar a igreja, pode usar a doação de um irmão, pode usar a generosidade de alguém, mas, assim, claro que nós somos gratos a todas essas pessoas, mas no nosso coração a gente sabe, o socorro final, o responsável por tudo isso, quem efetivamente cuida de nós é o Senhor, é o nosso Deus. Então, irmãos, é isso que a gente precisa entender. Deus é quem nos provê em todas as coisas. O seu sustento não vem da folha de pagamento da empresa onde você trabalha. A sua saúde não está atrelada a um bom plano que porventura você tenha nessa área. Os bens que você tem em seu nome não foram conquistados pela sua competência ou pela sua qualificação, pela sua astúcia. Não, foi o Senhor que na sua infinita misericórdia tem proporcionado a você todas essas coisas. Nós cremos, não temos dúvida que Deus tem cuidado de nós. E se por acaso, nesse momento, você não tem esse tipo de coisa, ou seja, se nesse momento você está desempregado, ou subempregado, ou não tem plano de saúde, ou não tem bens em seu nome, então
meu irmão querido, minha irmã preciosa, descanse nessa certeza de que Deus vai prover você e vai te prover com glória ainda maior e não permitirá que nada venha a te faltar. Esse é o livro de Abacuque, essa é a mensagem do profeta. Ela nos desafia a viver uma vida de fé madura, sólida, capaz de louvar mesmo na aflição, capaz de confiar mesmo quando tudo está faltando, capaz de adorar ao Senhor mesmo quando nada parece fazer sentido. Diante disso, chegamos às aplicações. Primeira aplicação: igreja querida, meus irmãos queridos, a gente precisa levar muito a sério essa aplicação. Primeira aplicação: ore pelo Brasil, ore pelo nosso país. Você conhece aquela passagem famosa de 2 Crônicas 7, que diz: o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vocês, alguns aqui são muito jovens, mas aqueles que viveram aquela época, você lembra daquele período de hiperinflação? Gente, que período terrível foi aquele? Parecia que aquilo nunca ia acabar, que não tinha solução. Foram feitos diversos planos econômicos. Numa certa ocasião, o dinheiro de todas as pessoas que estavam o dinheiro que estava nos bancos de todas as pessoas foi confiscado. As pessoas deixaram de ter acesso às notas. Mesmo assim, vivíamos um período de hiperinflação. Período de inflação, para quem não viveu aqueles dias, era uma coisa assim, para a maioria inimaginável, que não viveu aquele tempo. Mas era assim, você vinha no corredor, você via um produto, e o cara, vinha o funcionário do mercado atrás, remarcando tudo. Tinha um preço de manhã, e se bobeasse à tarde, era outro preço. No dia seguinte, com certeza, já seria outro valor. Se você pegasse um produto, olhasse, ficasse em dúvida, devolvesse a prateleira, fosse até o final do mercado e voltasse, corria o risco dele já ter aumentado de valor. Era uma coisa assim, completamente louca, surreal. E depois de tantos planos, alguns tão radicais como o confisco de todo o dinheiro do país, e a hiperinflação se perpetuando, ali naquele momento, boa parte dos brasileiros perdeu completamente a esperança. A ideia era, nós seremos obrigados a conviver com isso durante todos os nossos dias. Pode ser que lá na geração do meu filho ou do meu neto, eles encontrem uma solução, mas parece algo insolúvel. E eu me lembro que naquela época, as igrejas, algumas igrejas oravam por isso. E eu me lembro que usavam a seguinte expressão: Senhor, destrói o dragão da hiperinflação. A igreja não tinha ideia do que era macroeconomia, microeconomia, bolsa de valores, asset, agência de investimento, corretora de valores. A igreja não tinha nenhuma ideia do que era isso. Mas a igreja conhecia um Deus capaz de realizar todas as coisas, um Deus capaz de livrar, um Deus capaz de fazer tudo novo. Então, ainda que a igreja não entendesse de economia, a igreja orava, e num determinado dia, já tendo cessado a esperança de todo mundo,
nós acordamos com uma inflação próxima de zero. E durante anos nós temos vivido com uma economia relativamente estabilizada. Então hoje, quando nós olhamos para a situação do país e temos essa sensação de desesperança, de que não há o que possa ser feito para reverter o quadro atual, aquilo que nós estamos vivendo, agora é hora de nós clamarmos novamente, e clamarmos como o profeta faz em Abacuque capítulo 3, versículo 2, só que eu vou ler na versão NVI, que diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. E ele pede: realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O que o profeta está dizendo? Ele está dizendo que ele ouviu sobre a libertação do povo de Israel do Egito. Ele sabia como Deus tinha agido com grande poder para libertar o seu povo do faraó. Ele sabia que Deus tinha sido poderoso bastante para retirar cerca de 2 milhões de pessoas do Egito e colocar 2 milhões de pessoas na entrada da terra de Canaã. Ele sabia que aquele povo, todos eles descendentes de escravos, alguns ainda vindo daquele período de escravidão no Egito, totalmente incapaz de enfrentarem os guerreiros preparados e fortes que estavam habitando em Canaã naquele momento. Abacuque sabia que Deus havia dado condições, graça, se movido, lutado por aquelas pessoas, de maneira que aquelas pessoas tão fragilizadas conseguiram entrar e tomar posse de Canaã. Abacuque sabia disso tudo. Então, quando ele se depara agora com a iminência da invasão do Reino do Sul pelo Império Babilônico, o seu pedido e a sua oração é: Senhor, faz de novo, realiza a mesma obra, faz tudo outra vez, lembra-te da tua misericórdia. Irmãos, nós, além de termos o conhecimento bíblico de tudo isso, também temos a experiência recente da hiperinflação. Se aconteceu lá com a parte econômica, que talvez tenha sido até mais difícil de resolver do que questões políticas e de justiça. Ora, se Deus resolveu o problema lá, como Ele não resolveria esses problemas aqui? Então não há dúvida, se nós nos levantarmos em oração, se nós começarmos a orar seriamente por isso, não tenho dúvida de que o Senhor pode fazer tudo novo. Então, ore pelo Brasil. E vou além. Quando digo ore pelo Brasil, inclua na sua oração a igreja envenenada, a igreja que se perdeu, a igreja que faz tempo não ouve a genuína mensagem do Evangelho, a igreja que está entorpecida, ouvindo mensagens de prosperidade, pessoas que se perderam em busca de um tesouro espiritual, agora seus olhos vibram por um tesouro mundano, infinitamente menos valioso, menos importante, menos relevante. Então, ore pela igreja, para que os lobos em pele de cordeiro sejam expostos, para que os falsos líderes se manifestem, para que a igreja, com I maiúsculo, tenha discernimento para distinguir o que é efetivamente a palavra do Senhor e o que é veneno fantasiado, veneno mascarado. Vamos orar, porque quando a igreja for alvo de um avivamento e se levantar, aí sim, meus irmãos, tudo muda nesse país. A nossa esperança não pode estar num partido político. Nossa esperança não pode estar em um candidato. Ainda que a gente tenha que ter consciência a respeito dessa questão. Mas o nosso coração não pode estar nisso. A nossa confiança não está nisso.
O que nós cremos é o dia que a igreja se levantar, vivendo a mensagem do Evangelho e pregando o arrependimento dos pecados e uma nova vida em Cristo Jesus, o país vai mudar. Não tenha dúvida, esse é o segredo da transformação genuína. É isso que a gente precisa fazer. Segunda aplicação, não perca a esperança. Não perca a esperança. Se precisar parar de ouvir jornal, fique uns dias sem ouvir. Não, se você achar que é conveniente, fique uns dias sem acessar a internet, sem se inteirar de tudo que está acontecendo. Acredito que vai fazer bem para o seu coração. Mas eu quero dizer, não perca a esperança. Ao longo do livro, Abacuque lembrou dos grandes feitos de Deus no passado, seus milagres, sua intervenção poderosa, sua ação sobrenatural. E quando ele acaba de lembrar, ele já começa a se alegrar. A disposição do seu coração muda. Esse é um método bíblico. Lembra? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você também quer se alegrar? Você quer viver mais leve neste mundo, independentemente das circunstâncias que hoje estão nos cercando? Então, olhe para a história. Contemple os grandes feitos do Senhor ao longo da história. Contemple as suas grandes obras. Veja o que Deus já fez no passado. Se Deus reverteu aquele quadro desesperador de hiperinflação, Ele pode mudar a nossa realidade atual. Mas eu quero ir bem além disso. A Bíblia, ela disse que Jesus viria, e Jesus veio. A Bíblia disse que Jesus nasceria de uma virgem, e Ele nasceu. A Bíblia disse que Ele ressuscitaria, venceria a morte. Ele ressuscitou. Agora a Bíblia diz que Ele voltará. Esteja certo de que é apenas uma questão de tempo. Jesus está às portas. Ele vai voltar. E quando isso acontecer, todas as coisas serão refeitas. Então haverá justiça plena. E essa justiça, ela vai durar para todo sempre. Então jamais perca a esperança. E terceiro ponto, terceira aplicação, fortaleça a sua confiança no Senhor. Fortaleça sua confiança no Senhor. Abacuque, em momento algum, ele nega que os próximos anos seriam muito difíceis. Em momento nenhum ele nega isso. Abacuque, na sua profecia, ele não está negando de uma maneira fantasiosa a dor, mas ele afirma que a sua confiança não está na colheita, sua confiança não está no gado que está no curral, a sua confiança não está na sua própria força, mas a sua confiança está no Senhor e na salvação que Ele traz. Eu lembro de uma história de um pastor. O pastor e sua esposa tinham acabado de ter um diagnóstico de uma doença muito ruim para o seu filho. O seu filho estava acometido de uma doença muito grave. Então, o pastor abraça a sua esposa, tentando consolá-la, diz a ela: mulher, vai ficar tudo bem. E aí, então, ela lhe responde: não, marido, já está tudo bem. O Senhor está reinando. Essa é a verdadeira alegria cristã. A verdadeira alegria cristã não é a ausência de sofrimento, mas a certeza da presença de Deus em meio à dor. Ronaldo Lidório, num dos seus livros, eu não me lembro o título, ele disse o seguinte: em nossa vida, Deus nunca será surpreendido. A despeito do possível caos, das inúmeras derrotas, do vazio no coração,
apesar da falta de fé, da ausência de respostas, Deus nunca foi, nem jamais será surpreendido pelo que possa nos roubar a expectativa de um dia voltarmos a ser felizes. Ele detém o direito autoral de escrever cada capítulo da nossa existência. Deus é soberano e tem o domínio da nossa história, mesmo quando se cala. Com isso, gente, não estamos celebrando sofrimento. Quando o sofrimento vier, nós vamos chorar, mas jamais abandonaremos a confiança de que quem escreverá o último capítulo da nossa história é nosso Pai Celestial. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor querido, não é necessário relatarmos ao Senhor a situação em que nosso país se encontra, porque o Senhor não apenas vê, mas conhece todas as coisas. O Senhor está no controle de tudo. Reconhecemos, como parte de sua igreja verdadeira que se reúne no Brasil, que temos pecado contra o Senhor. De alguma forma terrível, permitimos que o liberalismo, a teologia da prosperidade e outros venenos fossem inoculados no meio do teu povo, fazendo com que sua igreja deixasse de temer ao Senhor. Boa parte do seu povo tirou o Senhor Jesus do trono de suas vidas e passou a enaltecer e a exaltar o seu próprio ego. Perdoa o seu povo, Senhor. Como o profeta que acabamos de ler, pedimos ao Senhor, realiza de novo em nossa época, Senhor, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Abrevia esse tempo de juízo sobre o Brasil. Senhor, defende você mesmo os pobres e necessitados diante dessa justiça injusta que assola o nosso país. Levanta novamente gente de Deus que ame mais a sua glória do que qualquer outra coisa nessa vida, para que rompa um grande avivamento no nosso país e que seja não apenas um grande movimento em direção às igrejas, mas um grande, poderoso, genuíno avivamento que leve multidões a se arrependerem de seus pecados, a nascerem novamente e terem seus valores e princípios totalmente transformados pela ação do seu Espírito. Ouve a nossa oração, Senhor, e dos mais altos céus, ouve a nossa oração, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.